até o capítulo 16, verso 2, a gente pensar um pouco sobre os planos e os pedidos que Paulo ele faz à igreja de Roma. E no final, o capítulo 16, verso 3, a parte final, ele vai dar algumas... fazer uma lista de saudações e também dar alguns conselhos finais àqueles irmãos. Então hoje, Romanos 15, verso 14 até o verso 22, nós vamos pensar um pouco aí sobre esses propósitos, essas explicações, esses propósitos ministeriais do apóstolo Paulo. E em primeiro lugar, a gente vê aqui no verso 14 ao verso 16, a proposta da carta, quando Paulo ele fala sobre o pressuposto que ele tinha ao escrever essa carta, e o que ele esperava, qual era o propósito dessa carta. É como se ele estivesse, de fato, falando, como se o conteúdo principal da carta, o foco, ainda que nós vamos ter uma riqueza de informação até o final da carta, mas aquele foco que ele queria, aquela linha de raciocínio na sequência das doutrinas expostas, a depravação, a justificação, a santificação, a eleição e a exortação, ele de fato de Romanos 1, verso 18, até Romanos 15, versículo 13. Se você pegar Romanos 1, verso 1 ao 17, nós temos uma parte introdutória. E é exatamente a parte que dialoga com essa parte final. Romanos 15, verso 14 até o final da carta aos Romanos. Então vamos ler inicialmente verso 14 ao verso 16. E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, de todo conhecimento e são aptos para demonstrar uns aos outros. Entretanto, eu lhes escrevi em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. O pressuposto da carta, meus irmãos, no versículo 14, é que, ainda que ele está falando sobre depravação, justificação pela fé, santificação, eleição, ele está falando vários tipos de comportamentos aceitáveis e reprováveis, naquela lista de Romanos 12 ao 15, ele sabia que os irmãos tinham conhecimento. Eles sabiam que os irmãos tinham bondade e eles sabiam que os irmãos tinham sabedoria. Ser apto para admoestar uns aos outros é ter exatamente sabedoria. Por que nós precisamos ouvir a palavra de Deus? Paulo, se o nosso pressuposto for que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, é porque nós não temos conhecimento, até não temos atitudes corretas. Ou uma pessoa ela precisa ouvir a palavra de Deus porque ela carece de tudo isso que Paulo está falando, bondade, conhecimento e sabedoria. Não é isso que Paulo... Ele sabia que os irmãos tinham conhecimento doutrinário. Ele sabia que os irmãos tinham vida temente a Deus. Ele, inclusive, se vocês estão lembrados do início da carta, em Romanos 1, ele diz, eu tenho ouvido falar bem de vocês, do testemunho, da fé de vocês tem espalhado. Ele não conhecia face a face esses irmãos. Ele tinha ouvido falar dos irmãos e, diferentemente da igreja de Corinto, ele tinha ouvido falar coisa boa daqueles irmãos. Eles na sede do império, eles não titubearam em idolatrar o imperador, mas eles estavam professando a fé, sendo tementes a Deus. E a história conta que aqueles que professaram a fé foram extremamente privados. Os judeus crentes foram privados no comércio dos judeus que não eram crentes, eles não vendiam. Eles consideravam traidores. Eles renegavam, famílias renegavam pessoas. Mas Paulo, ele olhou para aqueles irmãos e eles sabiam que eles tinham bondade, que eles tinham conhecimento, que eles tinham sabedoria para admoestar, mas não há ninguém que tenha conhecimento que não precisa aprender mais. A carta aos Romanos é de fato uma carta para nos enriquecer doutrinariamente. Talvez você vai andar pela carta aos Romanos e vai ver vários ensinos que você já compreende, mas certamente todos nós, à medida que nós estudamos, nós podemos avançar. Os reformadores diziam que é uma carta chamada de carta magna, de tanta riqueza doutrinária, de tanta riqueza de conhecimento.
carta lida e muitas vezes não assimilada. Lutero lia essa carta, ele era professor da universidade, ensinava Romanos, e quando ele estava preparando a aula, lendo Romanos capítulo 1, ele entendeu a justificação pela fé e se converteu. Deus abriu seus olhos para que ele pudesse entender e compreender a verdadeira salvação, o meio de Deus estabelecido para a justificação pela fé. Os termos, muitas vezes, na Bíblia, e as pessoas que dialogam com o ambiente religioso, ouvem termos, a fé, Cristo, Salvador. O grande problema é que as pessoas, muitas vezes, elas assimilam os termos, mas elas não assimilam os conceitos que estão por trás dos termos. Você fala para uma pessoa, um testemunho de Jeová, um mórmon ou um católico, que ele precisa aceitar Jesus, ele vai dizer: eu aceito Jesus, eu creio em Jesus, eu tenho fé em Jesus. Só que o que ele entende por fé em Jesus é completamente distinto do que a fé reformada entende, a justificação pela fé. Mas as músicas, as terminologias usadas, porque eles de fato não compreendem a essência da mensagem. Nós, igualmente, ainda que salvos no Senhor, conhecendo a justificação pela fé, nós, meus irmãos, ainda que tenhamos conhecimento da palavra de Deus, a palavra de Deus é para nós. Esse movimento de continuamente vir cultuar o Senhor para ouvir, de ler a Bíblia, de buscar conhecimento, é um movimento que deve ser um movimento saudável de todo cristão, de todo adorador de Deus. Final da vida do apóstolo Paulo preso, ele manda um recado: manda trazer os pergaminhos. Eu preciso dos pergaminhos, eu quero ler a palavra do Senhor, eu quero conhecer mais da palavra do Senhor. Eles estão cheios de bondade, mas Paulo vai falar sobre santificação para eles. Você que teme a Deus, você que não quer viver uma vida imoral, você que tem uma vida em comunhão com Deus, você precisa ouvir sobre santificação. O chamado de Deus para a santificação, as exortações da palavra de Deus, elas são, meus irmãos, para todos nós. O apóstolo Paulo diz àquele que está em pé: veja que não caia. Nós todos precisamos, nós vamos ouvir a palavra de Deus para sermos orientados, para sermos confrontados, para sermos exortados. Nós não devemos ouvir sobre santificação quando nós já seguimos um caminho de imoralidade. Nós temos que tratar o nosso coração, prevenir o nosso coração para não cairmos em um caminho de imoralidade. Por isso que 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo fala que a pregação da palavra é para ensinar, exortar, consolar. São caminhos, são benefícios que nós temos ao ouvir a pregação da palavra. A pregação da palavra e a palavra do Senhor, toda essa seção doutrinária exposta em Romanos, todas as aplicações da doutrina, elas são dadas a uma igreja que ele entendia que eles eram aptos para demonstrar. Eles tinham sabedoria, eles poderiam resolver. Ele acabou de tratar uma sessão aqui, uma sessão das mais longas da carta. Se você pegar o capítulo 14, versículo 1, até o capítulo 15, verso 13, ele trata sobre um só tema. Ele vai transitando sobre vários temas, mas do capítulo 14, 1 até o 15, 13, ele está tratando sobre aquele problema de irmãos que achavam que era errado comer a comida, comer a carne sacrificada aos ídolos ou participar de festas judaicas. Ele trata daquele problema de os irmãos viverem pacificamente, resolverem os conflitos. Ele diz: eu sei que vocês são aptos para vocês aí resolver os problemas, admoestar uns aos outros. Mas até quem é apto para admoestar precisa também aprender um pouco mais. Precisa ouvir um pouco mais. Precisa crescer espiritualmente, ouvir conselhos, ouvir exortações. O pai faz exortação ao filho, ensina ao filho, mas o pai também precisa ouvir a palavra de Deus. O Salmo 2 diz o seguinte: vós, juízes da terra, líderes, reis, ouçam o Senhor, deixai-vos advertir. E é exatamente aqui, meus irmãos, a nossa riqueza é quando nós não tratamos a palavra de Deus como se ela fosse
apenas para o novo convertido, como se ela fosse para o pagão, e como é quando nós perdemos esse hábito de olhar para a palavra de Deus com um coração de aprendiz. Aprender o significado doutrinário, aprender como nós melhorarmos o nosso comportamento, enchermos o nosso coração de bondade, melhorarmos no modo como nós devemos aplicar a doutrina, porque a sabedoria é exatamente isso, aplicar a doutrina em circunstâncias das mais distintas, isso que ele diz. Então o pressuposto pelo qual ele escreveu a carta é que ele sabia que os irmãos tinham tudo isso, mas ainda assim ele sabia que a carta seria enriquecedora para a vida da igreja. Entretanto, eu lhes escrevi em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus. Eu sabia que vocês têm o conhecimento lá de quando eu ensinei em Romanos 1, capítulo 2, capítulo 3, que todos os homens são pecadores. Ele citou o Salmo 14, e os judeus conheciam muito bem o Salmo 14. Ele vai citando, a caminhada de Paulo em Romanos 1 ao 3 é uma caminhada por vários textos do Antigo Testamento. Ele vai caminhar por Gênesis. Será que os judeus convertidos a Cristo não conheciam os textos de Gênesis que Paulo caminhou? Será que eles não conheciam o Salmo 32, que ele cita no Romanos 4, Salmo 32? Será que eles não conheciam a relação de Cristo com Adão em Romanos capítulo 5? Certamente que eles conheciam, mas certamente que eles também tinham muito que aprender. E ele vai tratando sobre temas que eles conheciam, mas ele faz isso ousadamente, porque muitas vezes, meus irmãos, se nós acharmos que nós não temos que aprender, é exatamente naqueles ensinos que nós achamos tão conhecedores que nós falhamos. Ousadamente, porque ele falou profundamente para uma igreja que tinha uma certa valorização mais para judeus do que os gentios. Ele trata Romanos 1 ao 3 falando sobre pecado, mas ele mete o dedo na ferida quando ele diz o seguinte: olha, vocês são iguais, judeus e gentios. Perceba que ele está tratando sobre justificação, mas ele está sobre a depravação, mas o ponto que fere aquele contexto é dizendo, olha, não há uma distinção entre judeu e gentio, todos são pecadores e culpados. Se você está na igreja há 30 anos, 40 anos, se a geração dos seus avós, bisavós são todos dentro da igreja, você não é melhor do que um gentio. Ele falou sobre o pecado, mas ele entrou nesse tema de modo ousado. Ele falou sobre justificação pela fé, quando ele chega para um judeu para dizer, um judeu que decora a Bíblia, que canta a palavra de Deus, que faz vários atos de consagração ao Senhor, ele diz, olha, tudo que você faz não é isso que te salva. Não vai ser por obras. Você é salvo pela fé, independentemente de obras da lei. Se você já teve a oportunidade de falar para uma pessoa religiosa que tudo que ela faz para Deus não garante a salvação dela, você vai ver o quanto ela fica chateada com isso. Ela fica enraivecida porque ela não acha justo uma pessoa que não fez nada ser salva pelo Senhor. Ela ser considerada em um mesmo status, em um mesmo valor de ela que ora, ela que jejua, ela que dá o dízimo, ela que faz uma lista de atividades, e uma outra pessoa que simplesmente creu no Senhor, ela não vê justiça nisso. Os judeus eram arrogantes, eles entendiam que eram superiores, e Paulo diz, olha, Romanos 3, 28, ousadamente ele diz, olha, vocês não são melhores, justificados apenas pela fé. Da mesma forma que um gentio, justificados apenas pela fé. Os judeus, eles ficavam enraivecidos com Cristo porque se sentava ao lado de publicanos e meretrizes arrependidos. Ele dava destra da comunhão a pessoas que tinham vivido o passado completamente imoral, mas que estavam arrependidos, e os judeus não entendiam essa matemática. Eles achavam completamente coerentes, porque era uma religião, naquele contexto, os judeus não convertidos, eles eram uma religião do mérito. E eles não compreendiam isso, como aquelas pessoas poderiam estar ali tendo comunhão com aquele mestre, aquele rabino. Ainda que eles tinham toda a sabedoria, Paulo usa o método da ousadia para mexer em cada tópico, aprofundar, dizer, olha, você sabe por que muitos judeus não estão sendo salvos, muitos dos seus parentes, é porque Deus é quem escolhe.
E alguns comentaristas chegam até a dizer o seguinte, que Paulo, ele tentou resolver um conflito, talvez criando um outro problema, porque ele trata, né? Ele não foge de problemática, ele diz, você vai encontrar a resposta porque poucos judeus foram convertidos e muitos gentios foram convertidos, é no decreto de Deus da eleição. Ele vai, no meio da problemática de pode comer, não pode comer, ele vai dizer, olha, esse grupo da igreja é fraco, esse grupo da igreja é forte na fé. Ele não se omite de adjetivar quem está com conhecimento equivocado, ele vai com ousadia tratando o coração do povo com a santa palavra de Deus. Ele sabe que eles têm conhecimento, mas ele diz, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez. Como nós precisamos, meus irmãos, nem sempre você vai estudar, ler a Bíblia, ou você vai vir ao culto e você vai ter uma informação nova. Não necessariamente você vai ter uma informação nova, mas você vai ouvir a palavra de Deus, que muitas vezes vai trazer conceitos que nós precisamos continuamente ouvir. Moisés foi chamado pelo Senhor para subir ao monte, para ouvir a pregação da palavra em Êxodo capítulo 19. Se você ler o capítulo 19 de Êxodo, você vai ver que antes do culto, Deus fala para Moisés alguns ensinos e manda ele se preparar junto com o povo para o terceiro dia ele subir ao monte e ouvir a pregação. Quando ele sobe ao monte ao terceiro dia, Deus repete aquilo que ele tinha dito 3 dias anteriores, mas era isso que o Senhor queria, que ele ouvisse continuamente esse hábito, esse exercício de ouvir as mesmas verdades. Nós precisamos ouvir sobre arrependimento, porque ainda que nós temos o conhecimento da informação que nós temos que nos arrepender, quantas vezes nós lutamos e não queremos nos arrepender? Quantas vezes nós lutamos com coisas que nós sabemos que temos que fazer, mas o nosso coração, ele na pregação da palavra, ele é como que tratado, ele é confrontado. Nós sabemos que a Bíblia diz que nós temos que orar, mas nós precisamos ouvir isso, ser exortado a isso, a conduzir a orar. Nós precisamos ser tratado. E Paulo, ele fala sobre coisas que ele sabia que a igreja tinha conhecimento, mas eu quero que vocês se lembrem disso outra vez, porque essa é a minha tarefa. Ele vai dizer, olha, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. A tarefa de Paulo como pregador era expor a doutrina para a igreja entendendo que na igreja eles tinham conhecimento doutrinário, eles tinham sabedoria, eles tinham bondade, mas ele queria trazer aprofundamento para a igreja e ele queria fazer com que a igreja ouvisse mais uma vez aquelas verdades. Essa era a tarefa, e ele chama a tarefa ministerial de um encargo sagrado. Um encargo sagrado de anunciar o Evangelho de Deus. Eu já falei isso em Romanos capítulo 1, mas como faz muito tempo que nós meditamos no capítulo 1, ele diz, olha, eu quero ir a Roma para anunciar o Evangelho de Deus. Hoje, quando nós ouvimos isso, as pessoas falam muito sobre anunciar o Evangelho de Deus no sentido de evangelizar. Você sempre, geralmente você vai ouvir isso num contexto evangelístico. Mas Paulo usa essa expressão em Romanos não para evangelizar. Ele usa para trazer conhecimento da riqueza da boa nova de Deus e todas as suas implicações. Não é apenas o conhecimento da salvação, o conhecimento de que Cristo é nosso Salvador e uma pessoa que não conhece o Senhor e agora ele passa a professar a fé e é salvo. Ele diz, eu quero anunciar o Evangelho de Deus, e ele passa a falar tudo que está escrito. Ele fala sobre depravação, sobre justificação, santificação, eleição, exortação. Todos esses 5 tópicos do centro da carta, ele caminha. Isso é anunciar o Evangelho de Deus. Essa é a minha tarefa, é proclamar as verdades do Evangelho, toda a riqueza que tem por trás dessa boa nova, que tem como centro Cristo pregado na cruz, morto e ressurreto para nos salvar. Mas todas as implicações, todos os conceitos que estão associados com essa obra de Cristo.
Uma verdade que a Igreja Reformada sempre defendeu é que todas as vezes que nós trabalhamos, quando um cidadão está trabalhando para o governo, limpando a rua, um professor, um médico, um enfermeiro, um policial, qualquer pessoa que está trabalhando, ela deve ter o conceito de que ela está servindo a Deus. E não existe dois tipos de vidas. Quando você está na igreja trabalhando, você serve a Deus, e quando você está no trabalho secular, você não está servindo a Deus. Não, você sempre está servindo a Deus, você sempre está diante de Deus. Tudo que você faz deve ser para a glória de Deus. E assim os reformadores, eles defenderam isso, de que a nossa vida deve ser corandeu, né? Diante da face de Deus, diante da presença de Deus. Não há como você fugir da presença de Deus. Tudo que você faz, se você é um trabalhador, você procura chegar no horário, você procura fazer do melhor, você procura se especializar para ser o melhor profissional, para você servir o seu próximo com excelência, porque você está consciente de que você está servindo a Deus. Mas mesmo assim, a Escritura chama a pregação da palavra de um ministério sagrado. Não é tirando esse conceito de que tudo que nós fazemos é um ato de adoração a Deus, mas há um elemento. E Paulo, ele por vários momentos da sua vida, ele teve que ter o seu trabalho para se sustentar. Ele não, como ele diz, ele não recebeu sustento. 2 Coríntios ele vai dizer, ele não recebeu o sustento da igreja de Corinto. E ele era um fazedor de tendas, ele tinha o seu trabalho. Mas ele chama a pregação da palavra de um sagrado encargo de anunciar o Evangelho. E entendo, meus irmãos, que a explicação para esse adjetivo de ser um sagrado encargo está exatamente logo em seguida, quando o texto diz: de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Esse encargo, ele é sagrado, meus irmãos, porque é mediante essa explicação que Paulo está dando na carta aos Romanos. Essa carta, ela vai ser lida no culto, ela vai ser pregada no culto, ela vai ser ministrada no coração de pessoas, e isso vai conduzir pessoas a alterar o relacionamento dessas pessoas com Deus. Isso vai desembocar em adoração, porque o texto diz: de modo que a oferta deles seja aceitável. Meus irmãos, um judeu, um convertido a Cristo que estava na igreja, ele sabia muito bem o que significa ser essa expressão, uma oferta aceitável a Deus, porque ele sabia que ele poderia ir para o culto e entregar uma oferta, e essa oferta não ser aceitável. Muitas vezes no Brasil nós temos uma mentalidade religiosa que significa: eu vou para a igreja, eu vou participar da religião, então eu estou em paz com Deus. O judeu, ele sabia muito bem que essa matemática não funciona. Em Isaías capítulo 1, o povo vivia com tantas imoralidades que Deus, ele diz exatamente isso ao povo. Diz assim: olha, era melhor que vocês não tivessem entrado no culto para adorar a Deus, porque vocês estão fazendo tanta coisa errada. Era melhor que fechasse as portas, porque ao invés de melhorar a relação de vocês com Deus, está piorando. Essa expressão de Levítico, ela percorre o livro de Levítico quando diz que eles deveriam entregar a adoração exatamente como está escrita nos termos, para que a oferta deles fosse aceitável a Deus. Para que a oferta deles fosse aceitável a Deus. Paulo está dizendo: olha, eu sei que vocês conhecem, eu sei que vocês têm bondade, eu sei que vocês têm sabedoria, mas o que eu estou fazendo é algo sagrado, porque eu estou ajudando a vocês adorarem a Deus com conhecimento, de tal modo que a oferta de vocês, a adoração de vocês, o cântico de vocês, o coração entregue de vocês, seja santificado pelo Espírito Santo, pela voz do Espírito. Foi o Espírito Santo que ensinou a Paulo essa doutrina. Ele recebeu do Senhor, e agora, pela voz do Espírito santificado, imagine você trazendo uma oferta ao Senhor cheia de impurezas. E ao ouvir a pregação da palavra, você vai
pela voz do Espírito, purificando essa oferta e tirando as impurezas, tirando aquilo que você vai consagrar ao Senhor. E aí você chega com o conhecimento da verdade de Deus, pela pregação da palavra. Vidas, elas chegam próximo de Deus e elas adoram e elas fazem com que, por meio desse conhecimento, a relação delas com Deus seja melhorado. Não estamos falando, meus irmãos, de coisas dessa vida. Estamos falando de questões espirituais, daquilo que é a maior riqueza que nós lemos. Em Isaías não estamos falando de quanto haverá do vinhedo, das pastagens, das coisas que são dádivas, coisas para serem apreciadas, as riquezas materiais. Mas o sagrado encargo, ele trata com questões espirituais, com o relacionamento do homem para com Deus. Eu vou pregar as verdades, eu sei que vocês conhecem, eu sei que vocês têm sabedoria, eu sei que vocês têm bondade, mas eu preciso lembrar vocês disso, eu preciso tratar o coração de vocês, para que cada vez, aqui está o para quê, versículo 16, o propósito, o método da ousadia, o pressuposto do conhecimento, da sabedoria e da bondade, mas o propósito é para que a nossa adoração... E esse é o ponto, meus irmãos, porque nós devemos estudar mais a palavra de Deus, porque nós devemos cultuar ao Senhor, porque à medida que nós melhoramos o nosso relacionamento, conhecemos mais de Deus, nós conhecemos das nossas imperfeições, nós somos como que moldados, vamos de glória em glória sendo ajustados, e aí a nossa relação, o modo como aquilo que nós nos entregamos a Deus, como nós oramos, como nós nos dirigimos a Deus, como nós buscamos os nossos propósitos de vida, a nossa perspectiva, o nosso conhecimento de Deus, ele vai sendo moldado, ele vai melhorando e vai melhorando a nossa adoração. Aí nós chegamos diante de Deus. Nunca devemos entender que nós já chegamos lá, porque nós não temos todo o conhecimento. Mas nós temos esse empenho, temos esse propósito de melhorar o nosso relacionamento com Deus, à medida que a nossa oferta, aqui, Hebreus vai dizer, fruto de lábios que confessam o seu nome, sacrifícios de louvor e fruto de lábios. Já pensou você chegar numa igreja, você cantar um louvor com verdades que mais afrontam a Deus do que agradam a Deus? Já pensou você dirigir uma oração ao Senhor que mais afronte, que gere mais insatisfação em Deus do que prazer no Senhor? Nós temos muitas vezes na nossa mentalidade brasileira que o que importa é fazer, o que importa é orar, o que importa é adorar. E Paulo está dizendo, o sagrado encargo é exatamente porque isso vai ser santificado, porque isso importa, porque você pode se dirigir a Deus e a sua oferta ser agradável e a sua oferta não ser agradável. Esse perigo existe. E por isso essa preocupação desse sagrado encargo de conduzir pessoas, de fazer com que elas melhorem o seu relacionamento com o Senhor. Paulo diz agora na segunda sessão, a alegria dele ser instrumento nas mãos do Senhor, verso 17 até a metade do verso 19. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar em coisa alguma a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Eu tenho motivo de me alegrar, meus irmãos. Paulo está dizendo, eu tenho motivo de me alegrar em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, nas coisas que dizem respeito a Deus. Temos que sempre trazer essa memória de que Paulo, ele vai falar sobre isso, Pedro vai falar sobre isso nas cartas, como nós devemos, Pedro vai dizer, se você é um funcionário, sirva a Deus, o seu melhor, no seu trabalho, seja submisso ao seu patrão, trabalhe e dê o seu melhor. Mas Paulo está tratando sobre
as questões do reino dos céus. Ele está tratando aqui sobre questões espirituais, que ele falou sobre o sagrado encargo. E agora ele vai dizer, quando ele diz as coisas concernentes a Deus, ele está falando sobre exatamente esse foco. E meus irmãos, quando nós caminhamos um pouco pelo livro de Atos, você vai ver que Paulo se empreendeu em alguns debates com pessoas na praça. Ele não estava no culto, ele estava na praça, e ele dialoga com pessoas que tinham um grande apreço pelos filósofos, pelos poetas. E nos dos diálogos de Paulo, Paulo faz citações a poetas, a filósofos. Ele tinha grande conhecimento cultural. Nesses dias, meus irmãos, onde passou vários escritos filosóficos de grande riqueza cultural que até hoje as pessoas estudam. Eles viviam de um ambiente de grande riqueza cultural. E talvez esse é um ponto que na história a igreja ela se equivocou em dois extremos. E creio que a fé reformada ela traz uma resposta muito saudável para fugir desses dois extremos. Ao longo da história, há vários pensamentos nesse sentido, mas especialmente nos dias do movimento fundamentalista, eles começaram a reagir a uma tendência, e eles foram muito saudáveis nesse sentido, que eles reagiram à tendência de tratar as coisas de Deus com certa desleixo e até beirando a imoralidade. Foram trazidos para as igrejas, para os seminários, para vários ambientes. O movimento fundamentalista é uma reação quando começa a zelar pela verdade, pela pureza, e eles se apegam a 12 princípios. Um movimento fundamentalista que são princípios extremamente saudáveis para garantir a preservação da verdadeira igreja. Mas o movimento fundamentalista ele foi para um extremo quando ele começou naqueles dias a dizer que qualquer música, qualquer ato cultural, um livro, um poeta, uma música, uma arte, tudo que havia na sociedade era coisas do mundo, e a igreja deveria se privar completamente desse conhecimento cultural. E ele lutou pela pureza da igreja, mas se isolando completamente. Ele não fez distinção entre o que é pecaminoso e aquilo que é cultural. Por outro lado, a igreja reformada, ela entendeu que havia que se fazer distinção, ainda que preservando a pureza da igreja, haveria de fazer distinção entre aquilo que é imoral e aquilo que propriamente não é algo que fala do evangelho, mas é algo puramente uma riqueza cultural. E nós podemos ver a mão de Deus e dar glórias a Deus quando nós vemos uma belíssima pintura de um homem que nem mesmo é crente. Uma composição musical de um cidadão que nunca professou a fé, mas nós podemos ver a mão de Deus, Ele que deu aquela habilidade. Mas diante do excesso do fundamentalista em isolar de tudo, do excesso de pessoas que quiseram trazer as coisas do mundo para dentro da igreja, o movimento reformado ele entendeu que nós podemos ver Deus à luz dos atos culturais, mas algo que é muito caro no movimento reformado é que no culto ao Senhor só existe um tópico para ser tratado: a exposição da palavra de Deus. Ainda que a fé reformada entendia que nós podemos ver na matemática, na medicina, na pintura, na música. É exatamente isso que Paulo diz aqui. Ainda que ele é um homem extremamente de conhecimento, ele diz: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por mim. Perceba, meus irmãos, no verso 15 ele diz: eu escrevi para vocês com ousadia. Mas tem uma coisa que não tem ousadia. Não tem ousadia para trazer outros tópicos para a pregação da palavra. Algumas pessoas dizem assim: por que a igreja ela não fala sobre
não reúne a igreja para falar sobre campanhas de vacinação. São coisas importantes para uma sociedade. Por que a igreja não se envolve para empreender em tantas coisas saudáveis? E tem igrejas que fazem isso. Hoje, algumas igrejas, é difícil você encontrar uma distinção entre uma igreja e uma ONG. Especialmente as igrejas que foram totalmente invadidas pela teologia da missão integral. Elas passam a focar em distribuir sopas, em distribuir bens materiais, que são atos bons. Que bênção é poder ajudar as pessoas necessitadas. Mas o que a igreja deve fazer quando ela se reúne para adorar? Paulo tinha muito que falar, ele tinha riqueza de conhecimento, mas ele disse, eu não ousarei falar sobre outro tópico. As coisas concernentes a Deus é sobre a obra do Evangelho, a obra da redenção. Eu não ousarei falar sobre coisa alguma. Eu não ousarei falar sobre o conhecimento filosófico que eu tenho, conhecimento sobre os poetas. Não é isso que cabe na pregação da palavra. Não é isso que vai fazer melhorar o meu relacionamento com Deus. Isso não é o conteúdo do sagrado encargo. A psicologia, vários estudos da psicologia podem ajudar profundamente uma pessoa a lidar com suas crises. Certamente. Mas isso não é o foco do que deve ser tratado na hora do culto ao Senhor. Vários ensinos nós podemos aprender numa universidade, em palestras, através de livros, que vão enriquecer o nosso conhecimento. Vamos ter riqueza cultural, vamos melhorar a nossa vida ao viver nesse mundo, e vamos ser certamente abençoados com esse conhecimento que tem uma origem em Deus. Mas o que Paulo está dizendo é qual é o foco específico que ele se preocupou em ensinar a igreja, para tratar a igreja, a fé da igreja, para melhorar. Eu ter um conhecimento sobre saúde, eu ter um conhecimento de arte, de canto, ter um conhecimento de qualquer riqueza cultural, isso certamente vai ser enriquecedor para a minha vida, mas não vai melhorar a entrega da minha oferta na adoração ao Senhor. É somente o conhecimento bíblico. Não ousarei falar sobre alguma coisa. E a igreja muitas vezes ela erra porque ela não fala o que é para falar e ela fala o que não é para falar. Ela tem ousadia para entrar na hora do culto. E nós podemos e devemos, meus irmãos, como homens da sociedade, falar sobre qualquer tema, porque nós temos que ver Deus em todo e qualquer tema. Mas o que Paulo está preocupando é na hora do culto. Não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por mim, para conduzir os gentios à obediência. Para transformar esse gentio que entregava uma oferta deturpada. Essa oferta agora é agradável a Deus. Esse é o foco do sagrado encargo. E ele usou a palavra e as obras, aqueles sinais extraordinários que Deus fez por intermédio de Paulo, por força de sinais e prodígios pelo poder do Espírito de Deus. Meus irmãos, Paulo está dizendo, olha, eu tenho um foco no meu ministério, eu tenho um foco quando eu vou ensinar vocês, o foco é bem delimitado. Eu não entro em outros assuntos, eu não tenho ousadia para entrar em outros assuntos, eu vou tratar isso porque o meu foco é fazer pessoas melhorarem seu relacionamento com Deus. E ele diz, olha, e foi até por isso que eu não fui para Roma. Ele vai dar uma explicação agora, a ênfase da sua vocação, né? Deus chamou ele para pregar aos gentios, pessoas que não conheciam o Evangelho. A parte B do verso 19 diz assim: desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenham divulgado o Evangelho de Cristo. Nesse momento, o Ilírico é uma região que envolvia hoje a Albânia, Bósnia, Croácia, antiga Iugoslávia, Itália e Grécia. Uma região muito grande. Ele percorreu tudo isso pregando, pessoas não conheciam o Evangelho e ele saiu desbravando
falando com grande conhecimento cultural, e perceba que até quando ele fala culturalmente em Atos, é apenas uma porta de entrada para ele pregar o Evangelho. E sabe essa imagem aí que vocês estão falando sobre o Deus desconhecido? Eu quero falar desse Deus, e ele começa a falar. Pregar o Evangelho é o foco da sua pregação. Ele disse o que na introdução da carta aos Romanos? Porque eu sei que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Ele sabe, e a palavra grega ali, que é a palavra que é traduzida, que dá origem a dinamite, né? Dínamos é o poder, é o dínamos de Deus. Veja o que é que nós fazemos quando nós entendemos o quanto é eficaz a palavra de Deus. Quando nós não percebemos isso, Paulo, ele sabia a eficácia da palavra de Deus e ele saiu percorrendo toda essa região. Nós vamos recorrer a outros métodos. A palavra de Deus, ela vai ser deixada de lado porque, de fato, eu não confio que ela é eficaz para salvar. Talvez as minhas metodologias, as minhas atividades, os novos mecanismos que são inventados ao longo da história, mas ele vai de Jerusalém ao redor até o Ilírico divulgar o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Aqui há algo muito específico da vida de Paulo, porque Deus disse, olha, eu te envio para os gentios. Ele não seria aceito, como de fato não foi, pelos judeus de Jerusalém. Ele tentou até ir em Jerusalém, saiu corrido porque as pessoas queriam matar ele, tamanho era o ódio que as pessoas tinham em Jerusalém. Nem mesmo a igreja teve uma boa aceitação por ele teve que sair. Barnabé o acolheu e ele iniciou o seu ministério juntamente com Barnabé, porque as pessoas não acreditavam que aquele grande perseguidor havia sido transformado. E ele seguiu a sua missão, pregar o Evangelho, porque ele sabia da eficácia. E pregar o Evangelho, meus irmãos, não é apenas aqueles 5 tópicos do ato evangelístico que muitas vezes as pessoas acham. Pregar o Evangelho para Paulo é explicar tudo isso que ele está explicando aqui na carta aos Romanos. É trazer conhecimento de Deus, falar sobre pecados, falar sobre justificação, mas muito mais do que isso, é ensinar vidas a melhorarem como elas podem adorar a Deus. Uma pessoa pode se arrepender dos seus pecados, professar a fé e crer em Cristo e ela ser salva. E mesmo após ser salva, ela ainda ter hábitos, práticas que ofendem a Deus. Às vezes ela pode fazer isso até na ignorância. E o exercício que nós fazemos ao estudar a palavra de Deus é exatamente purificar a nossa entrega a Deus, das nossas ofertas, de modo que a nossa oferta se torne agradável a Deus. Ele percorreu toda essa região, não buscando fazer aquilo que de fato no primeiro século começou a ter um problema muito grande. Pessoas começaram a pregar o Evangelho para ter popularidade. Quando ele estava preso em Filipenses, ele diz, eu sei que tem algumas pessoas que estão pregando por inveja. As pessoas começaram a pregar o Evangelho e dizendo assim, está vendo que eu sou um pregador melhor do que Paulo, porque eu estou solto e Paulo está preso, e vidas. E Paulo diz assim, eu não me importo, o que importa é que esteja sendo pregado o Evangelho. Eu não estou pregando para edificar sobre alicerce alheio, a minha motivação não é a popularidade. Ele vai dizer em Corinto, na primeira carta aos Coríntios, eu dou graças a Deus porque eu não batizei. Só batizei uma família, mas não batizei todos vocês porque eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado em conduzir vidas. O sagrado encargo, meus irmãos, é conduzir vidas a adorarem a Deus. E ele cita, ele vai ensinando a verdade de Deus e o coração dele exala textos bíblicos do Antigo Testamento porque o coração dele está cheio de Bíblia. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Então, o que ele quer fazer é cumprir a profecia de levar conhecimento da palavra aos que não conhecem Deus, aos que não têm notícia de Deus, aos que não entendem Deus. A mulher samaritana, quando se encontrou com Cristo, disse, eu sei que vocês adoram lá e nós adoramos aqui no Monte Gerizim.
Aí o Senhor disse, ó, vocês adoram o que vocês não conhecem, vocês não conhecem. Aquela mulher, ela se reunia para adorar, mas o Senhor disse, ó, vocês não conhecem, vocês adoram o que vocês não conhecem. Vocês têm um problema de adorar na ignorância. Levar o Evangelho para que vidas entendam e adorem a Deus com conhecimento. Essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Ele vai responder aqui no verso 22, ele disse, olha, no capítulo 1, eu queria muito. Se Paulo falou que queria muito estar com os romanos, por que ele não tinha visitado? Ele disse, porque tem uma grande preocupação na minha vida, é conduzir pessoas a conhecer mais de Deus, porque isso é um sagrado encargo. Ainda que nós temos, meus irmãos, várias coisas na vida, riquezas culturais, belezas e coisas que nós podemos desfrutar e ver Deus nessa vida. Nunca torne o conhecimento de Deus no mesmo nível de qualquer riqueza deste mundo, que podemos dizer que é riqueza de Deus, mas nunca torne isso no mesmo patamar. Porque aqui está o sagrado encargo, o encargo onde nós vamos ouvir a pregação da palavra para melhorar o nosso relacionamento com Deus. Vamos enriquecer o nosso relacionamento com o Senhor, modificando as nossas ofertas ao Senhor, as nossas orações, mediante a voz do Espírito. Se nós entendermos isso, meus irmãos, nós vamos entender qual é a relevância do ensino da palavra para as nossas próprias vidas. Qual é a importância, meus irmãos, de ouvir a pregação da palavra? Por que a Bíblia chama isso de sagrado encargo? De Romanos 1 ao capítulo 16, Paulo não vai fazer teatro, não vai ensinar a igreja a cantar uma música, não vai ensinar um método extraordinário de como fazer a igreja crescer, ele vai ensinar a Bíblia. E ele diz, eu não posso falar de outro assunto, porque eu tenho tanto para falar desse assunto, eu sei o quanto esse assunto é relevante para ajudar vocês a melhorar o relacionamento com Deus. Qual é a importância que nós entendemos da eficácia da palavra de Deus? É o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para salvar vidas, para transformar vidas, para mudar corações de pessoas que têm atitudes de bondade, para levar conhecimento a pessoas que já têm conhecimento doutrinário, para dar sabedoria a pessoas que já são sábias, para enriquecer do mais jovem ao mais velho. Pela palavra de Deus, todos nós somos enriquecidos. Mas perceba, quando nós vamos a um culto na igreja e aquilo tem tudo, mas só tem apenas 15 minutos, 10 minutos de pregação da palavra. Porque o argumento que as pessoas dizem é porque cantar para Deus é algo bom, e é algo bom. Orar para Deus é algo bom, é verdade, é algo bom. Elas querem fazer danças, querem fazer teatro, querem fazer tudo para Deus, e o argumento que elas dizem é que isso tudo é entregue para Deus. Mas, meus irmãos, o sagrado encargo do apóstolo Paulo era estudar e ensinar, porque era exatamente à luz do conhecimento da palavra de Deus que a oferta dele seria transformada e seria entregue. Paulo entendeu isso e a sua prática, a sua intensidade era voltada para isso. Quando nós não entendemos, isso vai trazer consequências e implicações sobre a nossa vida ministerial. Quando a pregação da palavra ela está em último lugar, ela não é priorizada. Isso é um dos tópicos da reforma protestante. Os reformadores entendiam a prioridade da pregação no culto. A centralidade da pregação no culto é um dos tópicos caros da reforma protestante. Mas que, como o Dr. Emílio Garófalo diz, que ele já foi convidado para pregar em uma igreja, em uma comemoração da reforma protestante. E nesse culto, deram para ele, no dia da comemoração da reforma protestante, deram para ele 10 minutos para ele pregar.
No dia, veja como nós deturpamos a história, um momento onde nós celebramos um evento histórico que marcava, que anunciava que a pregação da palavra deveria ser central no culto. Na comemoração desse evento se fazia exatamente o que era o conteúdo do evento. Desprezava-se a pregação da palavra. Paulo entendia o valor disso. E parece que Paulo gostava de pregar muito, né? Uma vez ele pregou até de noite, o cidadão dormiu e caiu da janela e morreu, porque ele estava pregando até de madrugada. E ele só fazia muito porque ele entendia que isso era relevante. Ele não escreveu 5 frases, 5 tópicos, ele escreveu uma carta que é chamada de Carta Magna. Ele escreveu todos esses escritos, 13 cartas paulinas, porque ele entendia a relevância de ensinar a palavra de Deus. Ele disse para Timóteo, um jovem pastor, olha, prega, estuda a palavra e prega, quer em tempo, fora de tempo, porque é assim que as pessoas vão ver você como obreiro aprovado. É conduzindo pessoas a entender a verdade da palavra de Deus. Qual é o tamanho, meus irmãos, da alegria de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma mulher, ao ver uma pessoa que teme a Deus, que está melhorando o seu relacionamento com o Senhor. Paulo diz, olha, eu tenho alegria de fazer esse trabalho, de me empenhar nisso, porque eu quero ver vidas melhorando. Não é uma questão dessa vida, é uma riqueza espiritual, uma questão para a eternidade. O quanto, meus irmãos, nós temos entendido isso, cumprido com o nosso chamado, o fim principal do homem. Para que você veio a esse mundo? Para viver, para glorificar a Deus. E sabe que tem algo que pode te prejudicar nessa caminhada, nesse ato que é o primordial, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Tem algo, Efésios capítulo 1, por 3 vezes, nós fomos criados para o louvor da sua glória, fomos criados para o louvor da sua glória, fomos criados para o louvor da sua glória. Por 3 vezes, Paulo diz isso, que esse é o propósito da nossa criação. E a ignorância do conhecimento pode ser uma pedra de tropeço nesse propósito maior. Tudo que nós fazemos é secundário. Casamento, profissão, tudo isso é importante, mas é secundário quando comparado com a minha adoração a Deus. Como tem sido a nossa busca, meus irmãos, a conhecer mais do caráter de Deus? Conhecer para quê? Para que a minha oração, a minha adoração, o meu relacionamento com Ele se torne melhor. Esse é o propósito. Eu posso até usar isso para ensinar pessoas, para ajudar pessoas, mas em primeiro lugar é melhorar o meu relacionamento com Ele, melhorar o meu conhecimento doutrinário, melhorar a minha comunhão com Deus. Essa é a grande riqueza, essa é a grande preocupação de Paulo. Eu queria até visitar vocês, mas eu estava preocupado com isso. E agora ele vai... por isso que eu entendo que a divisão aqui se dá no versículo 22, ainda que as traduções muitas vezes fazem a divisão distinta, né? No verso 21, porque aqui temos uma adversativa no verso 23, quando ele vai agora apresentar os seus projetos para com a igreja de Roma, que a gente vai observar na próxima exposição. Que o Senhor Deus nos dê sede de conhecimento, ainda que tenhamos conhecimento, ainda que tenhamos bondade, todos nós temos virtudes, mas a pregação da palavra é exatamente para nós, que temos certamente o que aprender, o que conhecer mais do Senhor, e teremos que fazer isso por toda a nossa vida, certamente. Que o Senhor Deus nos abençoe. Te damos graças.